Fala pessoal, como estamos? Estou aqui hoje para falar de um assunto que me pediram muito, que é a questão da comunicação, oratória, né? Como realizar, como melhorar a forma de se comunicar de maneira geral. Vamos falar aqui não só de questões da comunicação verbal, mas também da comunicação corporal aí. E quem sou eu aqui para falar sobre isso, né? Então, como eu disse, muita gente me pediu para falar sobre o assunto, porque entende que a minha comunicação é muito boa e a minha história, né, com a comunicação, como eu comecei a desenvolver a minha comunicação de maneira geral aconteceu no Exército. Então, eu fui oficial do Exército durante muitos anos e como oficial você tem que ter uma capacidade de se comunicar em diferentes níveis, né? Sejam em instruções para os cabos e soldados, seja lidando com os superiores, seja falando sobre as operações na qual você vai participar, né, dando instruções, falando sobre as atividades que você vai exercer de maneira geral. E depois, ao realizar a minha transição de carreira para o mundo corporativo, eu passei a cumprir funções de executivo em empresas multinacionais como Meta, WeWork e Nubank. Então ali eu terminei de aprimorar muito a minha parte de comunicação e desde que eu vim para as redes sociais eu também fiz um trabalho voltado para esse contato com as câmeras e poder me comunicar dessa maneira. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é que a comunicação ela é importantíssima em vários níveis da nossa vida. Seja pelo contato que a gente vai estabelecer com outras pessoas, seja em questões de liderança. Um dos pontos principais, um dos pilares da liderança, eu entendo que seja a comunicação. Como você vai comunicar uma ordem, como você vai liderar as pessoas que estão abaixo de você. Você precisa ter uma comunicação muito clara, precisa, para que as pessoas entendam e saibam ali como lidar com as ordens ou com o seu estilo de liderança de maneira geral. Voltando, né, para minha carreira, quando eu era mais jovem, eu comecei a liderar equipes com 19 anos, como aspirante oficial, liderando ali pelotões de até 36 homens e muitas vezes até comandando a companhia, com mais de 100 homens. Então a minha voz precisava chegar, né, nos nossos subordinados, que era como nós chamávamos no Exército, e as ordens, o que precisava ser feito, precisava estar muito claro, precisava ser muito preciso. Além disso, nós tínhamos também as vozes de comando, né, quando precisávamos ali exercer a nossa voz de comando. Então, tudo isso foi muito bem aprimorado ali dentro desse contexto. Além disso, eu também aprendi muito com livros. Então, eu tive a oportunidade de ler alguns livros que me deram a capacidade, e isso vai ser alguma das dicas que eu vou dar aqui, porque a literatura, a leitura, a escrita são formas muito boas, são excelentes formas de nós desenvolvermos a nossa comunicação através de um bom vocabulário, através da estrutura de linguagem, através da percepção e da ampliação de repertório. Falando um pouco dessa questão de liderança, tá? Que é a questão de como eu aprendi isso no Exército, tá? Para vocês terem ideia, eu participei de algumas operações no Exército, inclusive fui comandante de grupo numa força-tarefa contra terrorismo na Copa do Mundo, em que eu tive que trabalhar em interagências. O que isso significa? Eu tive que lidar com diversos órgãos, né, do Estado. Então, desde Polícia Federal, Polícia Civil, então trabalhamos com o GER, trabalhamos com outros, trabalhei com forças especiais do Exército, trabalhei com órgãos estrangeiros. E quando você está numa operação interagências, a sua comunicação é muito importante, porque você não se comunica com todas as pessoas da mesma forma. Da mesma forma, isso se aplica na vida. Você tem que ter o seu estilo de comunicação, mas cada público, cada audiência exige uma mudança na tua estrutura de linguagem. Então, se você vai palestrar, por exemplo, para executivos, é um estilo de linguagem corporal e um estilo de vocabulário que você vai utilizar. Se você for falar com jovens, isso muda. Até o dress code, né? Até como você vai se vestir ali, isso tem uma mudança. Então, é muito importante você conhecer o público que você está falando. Quanto mais informações você tiver sobre a pessoa que você está conversando, melhor. Então existe uma técnica, por exemplo, que é muito falada, né? Você vê em vários livros, que é o rapport, né? Como criar um relacionamento, uma conexão com as pessoas. Então se você vai, por exemplo, participar de uma reunião importante, coisas nesse sentido,
é muito importante que você faça o dever de casa e conheça a pessoa com quem você vai falar. Saiba identificar conexões com essa pessoa. Essas conexões podem vir de qualquer forma. Da cidade onde nasceram, do time de futebol que gosta, de carros ou qualquer outra coisa que possa criar uma conexão direta. As pessoas, numa comunicação normal, elas entendem que uma pessoa que tem algum gosto parecido ou que tem alguma relação com ela seja uma pessoa um pouco mais confiável. Isso serve inclusive para entrevistas de emprego. Então sempre que eu ia participar de uma entrevista de emprego, eu fazia muito bem o exercício ali de estudar sobre a pessoa que ia me entrevistar, para eu saber se eu tinha pontos de conexão com essa pessoa, para que eu pudesse criar essa aproximação e assim poder contar um pouco mais com a boa vontade das pessoas. Então nós somos seres humanos e os seres humanos agem não só de forma racional, mas de forma irracional. E principalmente quando a gente tem conexões, quando a gente tem essa proximidade, a pessoa se torna mais aberta a nos ouvir, a criar essa relação, tá, que a gente desenvolve aí numa conversa, por exemplo, no primeiro momento que a gente está conversando ali. Então a liderança ela começa pela voz, mas ela depende também dessas conexões que a gente traz. E aí, ainda no Exército, eu também fui chefe de segurança do comandante do Exército. Então eu tive que lidar ali em situações em que eu estava envolvido com políticos, em que eu tive que fazer aproximações em locais que ele ia visitar antes, eu tive que abrir braços, né? Porque quando você faz a segurança de uma autoridade, você não pode só depender da sua expertise, você precisa angariar apoio. Então, se nós íamos visitar uma localidade, eu ia lá, criava relacionamento com o chefe de segurança do local, com o dono do local, para que pudesse ter mais facilidades e para que eu contasse com a boa vontade dele. Então, isso é muito importante. Tá, ter essas visões. Eu estou falando aqui de comunicação, mas olha quantas coisas englobam a comunicação e olha o quão longe a gente pode ir nesse sentido, né? Quantas possibilidades nos abrem só falando de um assunto determinado. E aí, na minha transição para a Meta, para o Facebook, foi uma coisa completamente diferente. Eu estava acostumado com uma comunicação mais direta, mais objetiva, uma comunicação militar. E aí eu chego na Meta, chego no Facebook, tenho que lidar com um time completamente diverso, tenho que trabalhar com mulheres que até então eu não tinha trabalhado, tenho que trabalhar com pessoas de diversas localidades, de diversas nacionalidades, em diversos idiomas, então inglês e espanhol acontecia muito. E aí eu tive que aprender a adaptar a minha linguagem. Então uma das coisas que eu ensino para vocês é aprender a adaptar. Seja uma pessoa adaptável. Eu falei para vocês que vocês precisam conhecer a audiência de vocês. Então basicamente no trabalho também você precisa criar esse estilo de adaptação. Se você está falando com o seu chefe, se você está falando com o líder de outra área, se você está falando com o seu CEO, se você está falando com o seu time. Eu falei parecendo que eram 2 blocos, mas basicamente aqui estamos falando de um bloco só, que é a adaptação, né, diferente approach que você vai ter em diferentes cenários da comunicação, em diferentes cenários que vão ser enfrentados por você aí com relação à sua comunicação. A comunicação não é exatamente o que você impõe sobre outra pessoa, mas é o que você conecta. Quanto mais você criar essa conexão, melhor para você. A sua mensagem será mais atendida, então você buscar sempre uma mensagem transparente, mas uma mensagem que conecta. Por isso que hoje a gente fala do storytelling, né, de contar histórias. Por isso que quando eu venho fazer vídeos aqui, eu procuro conectar o assunto que eu estou falando com momentos que eu vivi na minha vida, para que vocês entendam. E também tentar trazer muitas vezes situações que vocês podem ter passado. Então, por exemplo, se você às vezes precisou apresentar um projeto dentro da sua empresa, ou se você precisou apresentar um trabalho em grupo na escola, que era o tão temido apresentação no trabalho em grupo, você precisa ali conhecer quem você está falando, você precisa vencer as barreiras de falar, né, com essas pessoas, porque hoje, inclusive, existem pesquisas, estudos que mostram que existem pessoas que têm mais medo de falar em público do que morrer. Por que isso? E aí entra um pouco da questão do julgamento externo que nós temos. Isso casa um pouco com o meu vídeo anterior, quando eu falo das redes sociais, que é a dificuldade que nós temos de lidar com o julgamento das outras pessoas. Ser julgado realmente por pessoas que às vezes nem nos conhecem. Uma das melhores maneiras de você lidar com isso
é, obviamente, tendo clareza do que você está fazendo, tendo conhecimento sobre o assunto que você vai falar, estando preparado, mas também entendendo que o julgamento das pessoas não move a nossa vida. Se você ficar dependendo do julgamento das pessoas para agir, você vai ser uma pessoa completamente frustrada e completamente arrependida no final. Então não deixe que esse medo do julgamento te paralise. Ganhe confiança pensando nos teus objetivos, desenhando o seu projeto de vida, planejando, ganhando conhecimento, ganhando autoconfiança, tá? A confiança que vai ser estabelecida a partir de treinar o que você está fazendo, de ensaiar, de se desenvolver o tempo inteiro, de ganhar conhecimento, e até mesmo você pode buscar outras coisas, como por exemplo, principalmente para os homens, mas para as mulheres também, às vezes fazer o jiu-jitsu, que garante que nós tenhamos muito mais confiança. Então, desenvolver habilidades como o jiu-jitsu, por exemplo, te garantem ser mais confiante diante da vida. Confira aqui se está gravando ainda. Vamos falar um pouco aqui da comunicação executiva, que é a comunicação que nós realizamos ali, por exemplo, dentro do nosso trabalho, reuniões com diretores, com board, enfim, nas determinadas maneiras em negociações B2B, falando com empresários, tá? A gente tem que aprender sempre como nós podemos entregar a nossa mensagem de forma mais concisa e equilibrada possível, porque toda vez que nós nos tornamos prolixos, a gente acaba demorando demais a entregar a mensagem e principalmente pessoas de alto nível hierárquico dentro de corporações, dentro de empresas ou até mesmo dentro do exército, elas não têm esse tempo disponível. Então tem um livro que eu vou indicar aqui para vocês, é o primeiro livro que eu indico, eu não sei se existe ele em português, é o How to Negotiate Anything. Tá? Então, como negociar qualquer coisa, é um livro muito interessante, um livro pouco falado, e ele diz ali que toda conversa é uma negociação, e que você tem que aprender principalmente como escutar mais do que falar, como esperar que as pessoas deem o primeiro passo para que você rebata aquilo ali. Então, dentro de uma negociação é muito falado, por exemplo, que você espera sempre a primeira jogada para que você possa jogar em cima. Quando você dá a primeira jogada, você começa em desvantagem. Vão existir momentos que não existe essa possibilidade, mas é sempre importante a gente pensar dessa forma. Então, assim, uma pergunta que é sempre interessante numa negociação. Cara, assim, quanto você quer nisso? Ou, por exemplo, eu uso muito isso na minha empresa. Cara, me diz o que você pensou, me diz o que você está em mente, me traga ali a sua primeira proposta, né? Qual valor você pensou? E aí você faz a pessoa fazer a primeira jogada para que você possa jogar em cima daquilo, para que você possa entender ali também qual que é a visão da pessoa sobre aquilo ali. Segunda coisa é a leitura corporal. Tá? Então perceber se a pessoa está mais fechada, se a pessoa está mais aberta, né? Então posturas como, por exemplo, braços cruzados e coisas assim mostram que a pessoa não está, às vezes, tão interessada no assunto. Mexer demais no rosto também. Então são coisas que a gente pode observar, eu vou falar um pouco mais disso depois. E sempre utilize as perguntas para que você possa realizar uma boa negociação. Então antes de você afirmar coisas, antes de você falar, faça perguntas. Procure entender o que está na mente da pessoa que está do outro lado, porque assim você pode construir uma narrativa coerente com aquilo que a pessoa está pensando. Então, um executivo que não sabe comunicar, ele acaba não virando líder. Né? Ele é apenas um suporte. Então, essa é uma frase que eu quero que vocês tenham em mente, que todo líder, toda pessoa que quer se desenvolver, precisa aprender a se comunicar da melhor maneira possível. Então agora, nessa parte do vídeo, eu vou trazer algumas ferramentas práticas para você melhorar a sua comunicação. Coisas que você pode aplicar no seu dia a dia para que você possa melhorar o seu vocabulário, a sua comunicação de maneira geral. A primeira delas, tá, não é nada muito teórico, são realmente atividades práticas. Leitura em voz alta. Eu, por exemplo, treino muito a leitura em voz alta no inglês, para melhorar o meu accent, né, para melhorar a minha dicção, mas também ler em voz alta vai te ajudar a melhorar o seu ritmo, a sua pausa e a sua dicção, como você vai falar. Por isso que pessoas que começam a produzir conteúdo nas redes sociais também melhoram, porque elas têm capacidade depois de enxergar. Vou falar mais sobre isso. Então, por exemplo, voltando lá para o inglês, eu procuro pegar um parágrafo por dia e ler ele em voz alta, para que eu possa continuar treinando o meu inglês. E isso serve também para o português. Como você vai se comunicar de maneira geral é muito importante. Escrita à mão. Se você escrever, você condiciona o seu cérebro a pensar e colocar no papel. Isso melhora a tua clareza mental, tira as ideias da cabeça. E, obviamente, se você escreve mal, você pensa mal. A autoescuta, que era o que eu estava falando, é ver e rever os seus vídeos, áudios, para entender como você está se comunicando. Então, eu percebi em alguns vídeos
recentes meus, inclusive, que eu voltei a ter alguns vícios de linguagem ruins, que é falar né, tá, entendeu? Então sempre ficar repetitivo. Às vezes numa frase longa eu falo 3, 4, 5 nés, que é horrível, né, pensando em comunicação. Então eu já tô me policiando sobre isso para consertar novamente. Foi uma coisa que eu consertei lá atrás e eu acabei criando vício novamente. Então você começar a observar a sua comunicação para você tirar esses vícios de linguagem. Então só melhora quem vê os próprios erros. Se assista e se corrija. Respiração e pausa. Eu estou fazendo um treinamento agora para aprender a respirar pelo nariz de forma real, aprendendo técnicas de respiração e como respirar melhor. E a respiração, uma das coisas mais importantes da vida, ela vai te ajudar a dar as pausas necessárias, a diminuir o seu cortisol, a ter um sono melhor. E para a comunicação ela é muito importante. Então a maneira como você respira é muito importante para que você não jogue as palavras nas pessoas. Tá? A pausa impõe respeito também. Então você parar, diminuir às vezes o teu timbre de voz, respirar, pensar, tudo isso vai te trazer um pouco mais de respeito. Vai ver que você pensa no que você está falando, que você tem cautela, que você está tranquilo e que não só você está reagindo ao que está sendo falado. Quem fala sem respirar parece que é desesperado. Então quero que vocês tenham isso em mente também. Então a linguagem corporal, como você vai se comunicar com a pessoa, olho no olho, manter uma visão clara com a pessoa, né? Manter aquele contato visual, procurar se manter. Existe uma técnica que eu aprendi num outro livro, que eu vou falar também, que você manter mais ou menos a mesma linha de linguagem corporal da pessoa. Procurar manter os corações um de frente para o outro. Então você mantém ali mais ou menos o mesmo nível de linguagem corporal que a pessoa tem. Isso aí vai te ajudar bastante a você criar um raporte inconsciente com a pessoa, criar uma conexão real com a pessoa ali imediatamente. Então a linguagem corporal diz muito sobre você e também a vestimenta que você está usando. Exemplos práticos disso são, por exemplo, a farda, né? O respeito que a farda impõe só por você usá-la. E aí, reforçando essa parte do contato visual, postura e o tom com que você fala. É importante que você saiba trabalhar os tons. Em um momento você sobe o tom, em outro momento você baixa o tom. Os maiores líderes que existiram, eles não gritavam. Apesar de que um dos gênios da comunicação, que foi Hitler, por exemplo, ele falava muito gritando, mas aí talvez seja uma questão de exceção e não a regra. Obviamente um gênio do mal, né? Mas ele realmente tinha o dom da palavra. Saber transmitir a sua mensagem de forma clara, tranquila e precisa é muito importante. Então impor a sua presença com o olhar e com o silêncio. Então manter a conexão com as pessoas, olhar diretamente para elas. Vamos lá, vamos falar de alguns dos livros, né? Teorias que viraram prática. Então, por exemplo, eu coloquei aqui agora o Convence Alguém em 90 Segundos, que é um livro muito interessante que eu li. Então, o rapport, ele começa antes da primeira palavra, é a maneira como você chega na pessoa. Então, existem questões assim do espaço que a pessoa tem, que espaço você vai trabalhar. Tudo isso, se eu fosse falar aqui, ficaria um vídeo muito longo. Mas eu indico esse livro, Convence Alguém em 90 Segundos, eu acho que é alguma coisa assim. Procurem aí. Eu vou deixar aqui o livro, na verdade, para que vocês possam ler. É um livro que me ajudou, eu acho um livro interessante. Então, espelhamento de postura e tom, já falei sobre isso, isso fala no livro, né? Você procurar espelhar a pessoa com quem você está conversando, de forma que vocês criam essa conexão imediata. E a primeira impressão, ela é somada por tom de voz, o tom que você utiliza, mais a sua expressão e mais a sua presença. Então, também como você está posturado e coisas nesse sentido. Falando do How to Negotiate Anything, né, como negociar qualquer coisa, que foi um livro que eu já citei aqui. A melhor fala é a que começa com uma pergunta, porque você consegue ouvir o ponto de vista da pessoa e reagir a esse ponto de vista. Isso é muito importante, ao invés de você dar a primeira cartada. Já falamos disso. A pessoa que escuta mais controla a conversa. Então já ouviram falar disso, né? Quanto mais você fala, mais você se expõe. Mais você expõe seus pensamentos, a sua linha, a sua visão. E aí você dá munição para que outra pessoa jogue. Óbvio que a gente está falando de negociações. Então, quanto mais você colocar outra pessoa para falar, mais capacidade você vai ter de agir de acordo com o necessário. E fale para entender, não para vencer. Procure criar uma linha de denominador comum. Essa é a melhor forma de você ganhar uma negociação. Deixa eu ver se está gravando aqui. A gente tem que ver sempre se está gravando, porque já passei por vários problemas aqui,
começar a gravar e aí ver que não estava gravando e aí eu perder um vídeo inteiro. Um ponto relevante que eu quero para vocês aqui, uma das bases da minha comunicação foi ler e ouvir discursos de grandes homens. Então, por exemplo, eu tenho um discurso de Alexandre o Grande em Ops, né? Eu inclusive ouço sempre esse discurso no YouTube. Eu vou pedir para o editor colocar aqui também ele, que eu gosto muito, que foi o discurso que ele fez quando os soldados dele queriam voltar. Eles já estavam há 10 anos batalhando e os soldados queriam voltar para a terra, e o discurso que ele fez para motivar os soldados a continuar na guerra. Alexandre o Grande foi o homem que saiu da Macedônia, na Grécia, e conquistou o mundo antigo, como a gente conhecia, conquistando o Império Persa e depois o Império Indiano, né? Então, Alexandre o Grande foi um dos caras que me motivou muito e que fez grande parte do que eu sou no quesito líder, no quesito da comunicação. Ele tinha uma visão longa, ele tinha uma visão clara do que ele queria, uma fala objetiva, uma fala transparente e simbólica, ele sabia usar simbologia, sabia usar grandes exemplos e ele tinha sempre uma moral elevada. Então ele sempre falava com imposição, né, com uma certa grandeza, que casava muito com o estilo dele. O próprio Napoleão, tá, foi um grande orador também, foi um grande general, e ele tinha uma repetição estratégica no que ele falava. Ele tinha grandes frases, ele repetia muitas coisas e usava muitas metáforas de combate. Tá? Para você que é cristão, como eu, né, que sou católico, o próprio Jesus, né, como Jesus se comunicava com as pessoas? Ele se comunicava através de parábolas, contando histórias. Essa é uma das melhores maneiras de você fazer com que as pessoas entendam o que você está falando. E outro grande orador que eu estudei muito foi o próprio Reagan. O Reagan foi um presidente dos Estados Unidos que ele dominava a capacidade de oratória de uma maneira absurda. Então ele sabia se comunicar como ninguém. Só que ele usava uma questão, ele foi humorista, então ele usava muito humor na hora certa, usava seriedade na outra, então ele tinha essa dicotomia, ele usava boas pausas e ele sabia causar emoção nas pessoas. Então ele era um mestre do timing, ele sabia muito bem usar o tempo da comunicação a seu favor. Então esses caras me ensinaram que comunicação é uma arma que pode ser usada a seu favor a todo momento. E ela só funciona se ela estiver afiada. Se você treinar, se você realmente ensaiar, se você se desenvolver propriamente. O vídeo está rolando ainda. Então, obviamente, se eu estou falando disso, a comunicação ela é treino diário. Você precisa treinar a sua comunicação o tempo inteiro. Você precisa se assistir. Todo dia você precisa estar praticando, lendo, escrevendo. Inclusive a escrita é uma das coisas muito importantes também. O que eu mais vi foram grandes executivos que não sabiam escrever e isso era muito feio. Isso ali tirava muito da credibilidade desses líderes. Então aprenda a escrever. E a própria comunicação e a escrita estão diretamente ligadas. Leia grandes autores, né? Leia literatura, leia Dostoiévski, leia Camus, leia Shakespeare, porque aí você também aprende não só sobre escrita, mas você aprende sobre oratória, você aprende frases, você amplia seu vocabulário, seu repertório de maneira geral. Isso é uma das grandes lições que eu tive. Fale para a câmera, faça podcasts, perca a sua vergonha aos poucos, para que você possa realmente, porque a comunicação vai te ajudar em tudo, não só se você quiser ser um influenciador, não só se você quiser trabalhar com a internet, mas também se você quiser ser um bom empresário, se você quiser ser um bom líder de maneira geral. Então dê aulas também, são coisas que você pode usar para estar sempre se desenvolvendo. Não que eu goste muito do Pablo Marçal, mas ele foi muito acertado quando ele disse que boa parte da comunicação dele foi desenvolvida em milhares de horas de aulas. Então ele saía dando aula à torta à direita e aí ele desenvolveu melhor a comunicação dele. É inegável que o Pablo Marçal tem uma excelente oratória, uma excelente comunicação. Não à toa, ele leva multidões aí, sendo certo ou errado o que ele faz. Então é um ponto que a gente tem que considerar. Tem um grande amigo que fez uma aula para minha comunidade sobre oratória, uma aula bem completa, uma aula bem interessante, que é o César, tá? Convido todos a conhecerem ali o conteúdo do César, que ele passou algumas técnicas também lá para o meu pessoal, falando sobre como você pode melhorar a sua oratória. Então ele falou, por exemplo, leitura todos os dias em voz alta, já falamos aqui, escrita manual todos os dias, ter autoescuta, já falamos aqui também, fazer vídeos e escutar, não desviar o olhar, falamos disso, da conexão ali da visão,
Abrir a boca para falar, então não falar aquela coisa meio assim, porque tem gente que fala meio fechado e não dá para entender nada. Abrir a boca para falar vai fazer com que a sua entonação, com que o seu tom de voz, com que a sua mensagem chegue até as pessoas. Ele falou também algumas coisas sobre informações genéricas, você usa um volume, uma velocidade maior e um volume de palavras maior para dar uma informação inédita. Você pode diminuir o seu volume e a velocidade. Então isso é muito interessante também. Então, para quem não faz parte da minha comunidade, está perdendo, que minha comunidade está excelente. Então ele passa várias dicas lá que eu acho interessante. O César é um cara que eu gostei muito da aula dele, então por isso que eu estou recomendando para vocês aqui. E aí eu digo que você pode até ser brilhante, né? Mas se você não souber se expressar, se você não souber conduzir pessoas com clareza e força, você vai ser ultrapassado. Tá? Então você vê hoje em dia que existem tantas pessoas mau caráter e que não têm grandes capacidades na rede social, se dando bem muitas vezes porque elas se comunicam bem. Tá? O nosso próprio presidente da República, José Inácio Lula da Silva, ele é um cara que ele não é... Você vê naturalmente que ele tem diversos problemas, que ele é, enfim, não vamos entrar nesse detalhe aqui pro YouTube não censurar o meu vídeo, mas você vê que ele domina a arte da comunicação, assim como diversos outros líderes maus fizeram no passado, como Hitler e outros. Essa é a minha mensagem para vocês. Comunicação é uma arma poderosa para você aplicar na sua vida. Eu passei algumas dicas aqui, um pouco da minha experiência, um pouco da minha vivência, para vocês, um pouco dos livros que eu li, eu espero que tenha te ajudado. Não esqueça aí de se inscrever no canal, repasse esse vídeo para alguém que pode precisar, posta lá nos teus stories do Instagram que eu vou repostar. Então ajudem aqui para a gente poder sempre estar levando essa mensagem para mais pessoas. Muito obrigado pela sua atenção e tamo junto.